da sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude. É um programa que conecta com saúde. Boa tarde, estamos aqui para mais um Domingo em Família com o nosso programa Acontece Aqui. Mais um domingo recheado de informações de qualidade, diversão e um momento maravilhoso para você preparar aquele chá com a gente. Vamos começar o nosso programa em alto estilo. Vamos para o quadro Acontecendo, você fica sabendo, aonde fomos até Dubai visitar o deserto. E só um spoiler para vocês vão ver que no deserto nós fizemos pintura de rena nas mãos e tinha lá o alerta, né, de que eram 7 dias, mas eu queria dizer para vocês que não. Já se passaram. Já se passaram 7 dias, ainda tem rena nas nossas mãos. Então, um alerta aí para quem estiver planejando viajar para Dubai. Dura mais! E hoje Acontece Aqui te traz para viver aventuras no deserto. Vem com a gente! E a nossa aventura no deserto começa de uma forma muito especial. Partimos de uma base onde é possível adquirir os tradicionais lenços das mais diversas formas, estampas, com brilho, sem brilho, colocando acessórios extras para você já se sentir no clima do deserto. Ali também é possível andar de quadriciclo e, muito bacana, a possibilidade de tirar fotos com o falcão. O falcão peregrino é uma das espécies mais comuns usadas nesses passeios. E você sabia que a falcoaria é um patrimônio cultural e material da Unesco? Olha que bacana. Nós descobrimos depois, também não tínhamos ideia sobre isso. O falcão ele é um símbolo nacional nos Emirados e representa força, visão, coragem e nobreza. Historicamente, os beduínos usavam os falcões para caçar no deserto, especialmente antes da urbanização. E vocês sabiam que muitos falcões recebem cuidados de luxo e têm até passaporte? Pois é, descobrimos tudo isso lá. Seguimos então pelas Dunas Douradas em um cenário que parece infinito. O passeio precisa ter cuidado para pessoas com mais idade, pessoas com problemas cardíacos, porque tem muita emoção, né? A graça do passeio é ser algo um pouquinho radical, mas é claro, se você falar que não gostaria com tanta emoção assim, o guia vai respeitar. Mas é bem legal o frio na barriga que provoca de um carro passeando pelas dunas, uma certa dose de adrenalina, mas na medida certa. O deserto de Dubai faz parte do deserto da Arábia, um dos mais antigos do mundo, onde as dunas podem mudar de forma com o vento e alcançar dezenas de metros de altura. E durante o trajeto nós encontramos os camelos, símbolos de resistência e sobrevivência. Os animais foram por séculos essenciais para a vida no deserto. E saindo das dunas, fizemos uma parada estratégica em um ponto de suporte que já é pensado para que assim que os carros saiam do deserto, parem ali para recalibrar os pneus. Por quê? Porque para poder ter uma aderência melhor, menos chances de derrapar na areia, os carros eles andam com uma calibragem menor no pneu durante o deserto. E ao sair, recalibram para poder pegar a estrada. E à medida que o sol se despede, o céu se pinta em tons de fogo e silêncio, a noite nos convida para celebrar. Fomos então para um tradicional
Jantar no meio do deserto. Um jantar magnífico, repleto de sabores tradicionais e danças típicas que contam histórias antigas. E logo na entrada, nós já fomos recepcionados com tâmaras e um chá. É um gesto de boas-vindas que simboliza prosperidade, respeito, hospitalidade. Então você já chega sendo muito bem acolhido, muito bem recebido. E agora vem com a gente conferir uma parte que é bem interessante aqui nesse jantar, que é a pintura de rena nas mãos. Eles deixam até um alerta ali de que a pintura fica 7 dias, para ninguém correr o risco de pintar e se arrepender. Vamos lá, vamos lá. Tivemos a oportunidade de provar comidas tradicionais, assistir danças maravilhosas. Foi um verdadeiro espetáculo. Entre luzes, música, cultura e beleza, nós vivemos uma noite de pura conexão. E é claro que a gente não poderia deixar de conhecer de pertinho os camelos, esses guardiões silenciosos do deserto e parte viva da história dos Emirados.
Dubai nos lembra que até no silêncio do deserto há vida, tradição e encantamento. E agora vamos ao nosso quadro Eles e Elas Fazem Acontecer. Hoje, de uma forma bem diferente, eu vou entrevistar a doutora Maiara e ela vai me entrevistar. O Eles e Elas Fazem Acontecer hoje acontecerá de uma forma diferente. Hoje eu, doutora Jussara Cesário, entrevistarei doutora Maiara Cesário, que, como minha filha e minha colega de trabalho em várias funções, estivemos juntas em Dubai, participando de um evento promovido pela Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo, um evento que foi focado, entre outros momentos, em um encontro de palestras. E fomos palestrantes num momento muito importante, onde recebemos um título de palestrantes internacionais. Maiara, como é que foi para você receber esse título? Como é que você se sentiu? Conta um pouco para a gente. Foi algo diferente, né? Assim, eu sempre digo que existem sonhos que a gente sempre sonhou e outros que não. Então, eu sempre sonhei em ser médica, eu sempre sonhei em ser psiquiatra, mas eu nunca tinha sonhado em estar em outro país, em outro continente, palestrando, ganhando um certificado válido, né, em 130 países. Acho que isso é algo muito diferente do que eu já tinha projetado para a minha vida, mas eu entendo que quando a gente desenha a nossa carreira, algumas coisas elas já estão ali, né, ao nosso alcance, digamos assim. Verdade. E outras vão sendo colocadas, construídas, né? E construindo, e se torna um caminho quase natural de quem acredita naquilo que está fazendo, se dedica em fazer manutenção de visibilidade, que é uma coisa que eu falo muito para as mulheres empreendedoras, sobre a importância da manutenção de visibilidade, porque as pessoas elas têm uma ideia de que elas precisam investir em si própria, em si mesma, apenas quando elas estão iniciando. Mas é sobre isso, a gente não sabe ainda onde a gente pode chegar. Na minha concepção, eu já tinha alcançado muitas coisas que eu gostaria dentro do meu trabalho, mas sempre tem um passo além, sempre tem um próximo passo, sempre tem uma outra oportunidade que só vamos ter acesso se estivermos sendo vistas, lembradas, celebradas, convidadas, né? Então, eu acho importante da gente falar sobre isso aqui no programa, porque eu sei que muitas empreendedoras nos assistem, muitas pessoas iniciando carreira, e as pessoas elas têm a falsa ilusão de que o momento de investir em si própria é apenas no momento do início. Então, se eu tivesse mantido esse pensamento, eu jamais teria chegado a mais um passo tão bonito na minha carreira, né? Porque aos meus olhos eu já tinha alcançado tudo que eu gostaria, né? O que eu gostaria. Isso não significa que é tudo que outra pessoa gostaria, mas eu sempre digo que eu sou muito realizada dentro da medicina e da psiquiatria e que tudo que eu planejei para mim já foi alcançado, né? Então isso surgiu como algo além, algo inesperado, mas muito bem-vindo e reforçando mais uma vez algo que a gente sempre fala sobre a importância de se manter vista, lembrada, celebrada, convidada. Isso é uma grande verdade e a gente observa muito mesmo, às vezes, as pessoas, tanto quem está iniciando, muitas vezes pensa que ainda não está pronto para novos desafios, quanto aqueles que já entendem que chegaram onde deveriam chegar e não precisam mais trabalhar esse espaço dentro da sua história, né? Tem pessoas que ficam esperando o momento certo. E quando eu falo isso, eu sempre deixo claro que eu não estou falando sobre agir de forma inconsequente. Claro que não. Jamais.
Pelo contrário, defendo muito o planejamento de uma própria carreira, mas existem momentos que a gente precisa de uma dose de ousadia. É verdade. Que sem ela a gente não sai do lugar, né? Sem ela a gente não progride. E foi mais ou menos isso, né, que aconteceu com a gente. E aí, o que você levou para Dubai? Qual foi o tema da sua palestra? Eu escolhi um tema que dialoga com todas as minhas áreas de trabalho, né? Que é a prosperidade além do sucesso. Qual foi o objetivo, né? O que se deseja falar com isso? É a ideia de que o nosso objetivo final, ele não deve estar relacionado apenas num ganho financeiro, num retorno material, que existem coisas imateriais que são de suma importância e que é aí que a gente alcança essa prosperidade, né? Então, eu posso ter um resultado financeiro muito positivo e não estar próspera, porque eu não estou tendo tempo de qualidade com a minha família, eu não estou tendo tempo de lazer com os meus amigos, eu não estou me exercitando, eu não estou dormindo bem, eu não estou me alimentando adequadamente, estou usando de energéticos 24 horas por dia para poder estar em produção. Então, para a gente poder verdadeiramente prosperar, a gente precisa buscar o equilíbrio. Ah, Mayara, mas o equilíbrio real, será que a gente alcança, não alcança? Isso é uma forma didática, né, da gente falar. E a gente está querendo dizer o que com isso? Que nós devemos almejar ter saúde. E meu clichê de sempre, saúde é saúde, saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde profissional. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre tentar o famoso equilibrar os pratinhos, né? De lidar com várias áreas da vida e não sacrificar as outras em prol de algo que aparentemente parece maior. Então, se eu conseguir uma promoção no meu trabalho, mas como contrapartida, eu precisei acabar meu casamento, brigar com as minhas amigas, perdi o casamento da minha melhor amiga, adoeci fisicamente, entrei em burnout. Então, talvez esse resultado precise ser repensado. Ser repensado, né? Haja necessidade de uma reflexão maior sobre os caminhos para se chegar até lá, né? E de forma alguma, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre inviabilizar conquistas, mas a gente só está dizendo que outros aspectos da saúde física, emocional, mental precisam ser acolhidos, escutados e bem trabalhados. Perfeito, eu acho assim de grande valia, né, esse tema, levar isso para o mundo, né, através do seu conhecimento, de tudo que você consegue, né, trazer essa conexão da psiquiatria estando dentro de tudo, sim, né? E trazendo essa importância de que cada indivíduo busque entender como é que é ser saudável, sim, né? Aonde está precisando ser equilibrado, melhorado esse padrão para que a saúde esteja. E percebi, por estar lá na palestra, que você fez lá um teste com as pessoas, sim, sobre qualidade de sono, né? Que é um pilar aí extremamente importante. E acho que você poderia deixar isso para o nosso público aí, pensar a respeito de se eles estão no caminho certo da saúde nesse pequeno aspecto. Eu sempre gosto de fazer o jogo dos 7 erros do sono, porque às vezes a pessoa acha que por estar dormindo horas suficientes, ela está tendo um sono de boa qualidade. Não é verdade. Às vezes você acorda cansado. A frase, acordei mais cansado do que fui dormir, não é em vão. Né? Então, existem uma série de comportamentos que nós vamos tendo ao longo do dia que vão refletir na qualidade do nosso sono. Vou deixar projetado aqui para vocês de casa, pensar a respeito se você tem cometido esses erros. Só quero ver. Porque geralmente nas minhas palestras tem gente gabaritando, quem não gabarita chega muito perto de. Então, esses comportamentos, eles podem estar influenciando na sua saúde de uma forma que você nem imagina. Gente, muito bom, né? Poder ouvir tudo isso, refletir, analisar se a gente está indo pelo caminho correto, pensar nessa promoção da nossa saúde, isso é de grande importância. E quero te agradecer por estar dividindo isso aqui com a gente, trazendo aí essas informações sobre a sua trajetória agora internacional.
Eu que agradeço, mas não paramos por aqui, porque eu também quero entrevistar você. Então vamos fazer uma dobradinha hoje, o programa hoje está diferente, porque a gente achou importante de trazer esse conteúdo que nós palestramos lá para você que está em casa, né? Então é uma forma de você também acessar, e é o que a gente sempre fala, de levar vocês conosco. Então agora eu devolvo a pergunta: como é estar nesse momento da sua carreira palestrando fora do país? O que isso significou e significa para você? Bom, foi muito importante para mim esse momento, né, de estar me tornando uma palestrante internacional, principalmente porque eu não fui para esse evento sozinha. Eu fui com todas as mulheres 50 a mais, né? Estou próxima de completar 60 anos e estou me sentindo em pleno vigor, tanto profissionalmente quanto nas esferas pessoais. E ter participado desse tour em Dubai foi para mim de grande importância, porque eu pude levar comigo emoções que possam acabar um pouco, né, diminuir um pouco o etarismo, mostrar que é possível, que a gente pode trazer novos desafios para a nossa história. E como você mesma colocou, né, a importância de que a gente não pare ali, que a gente sempre permita, né, que nós nos permitamos ir mais além, né, podermos alcançar outros degraus, e isso para mim foi de uma importância ímpar. Que lindo. E qual foi seu tema mesmo? Reforça aqui pro pessoal. Eu sei que eu estava lá. Mas... eu trouxe uma fala sobre a liderança 5.0, né, sobre toda essa revolução que todo líder deve começar a entender melhor, e isso tem uma conexão muito importante com a sociedade 5.0, que é a sociedade que a gente está vivendo hoje. Porque anteriormente estávamos mais focados, voltados para as questões da capacitação profissional, toda essa linguagem nova que nos foi apresentada, como a inteligência artificial, né? toda a questão da internet, todo esse espaço que hoje a gente está falando aqui para o mundo. Mas algumas coisas foram ficando um pouco para trás e agora a gente está resgatando, né, que são as questões das relações interpessoais, né? A necessidade de que a gente comece a entender que todos temos valor, podemos ter voz, que as diversidades precisam ser respeitadas, e com isso você consegue se tornar um líder com uma postura melhor, mais humana, né? E eu venho trazendo muito essa fala, principalmente do soft skills, por conta de estar trazendo isso também para a área médica, para a área de saúde como um todo e para o nosso dia a dia, né? Que a gente possa ter um olhar mais acolhedor, uma escuta mais humana, empática, né? Empática, que a gente possa ter uma inteligência emocional melhor, para respeitar o lugar do outro, para entender que esse outro tem uma história, tem o que nos oferecer, né? Eu sempre coloco muito, né, que eu sou muito privilegiada por trabalhar com mulheres há mais de 30 anos e aprender com elas todos os dias. Com certeza. E eu tenho como um hábito, né, meu profissional, a ir em várias regiões do Rio de Janeiro. Então, eu trabalho em vários pontos e eu aprendo em cada região onde eu estou, em cada comunidade que me permite estar ali levando o meu conhecimento, eu trago de volta comigo um saber popular incrível. Que nenhum banco acadêmico vai te dar nunca. Nunca. Então são oportunidades muito grandes e que eu entendo que um líder, ele precisa ter essa visão. Ele precisa entender que quem está fazendo a recepção lá no último andar da empresa dele tem muito para oferecer, tem uma observação que pode mudar todo o dinamismo daquela empresa. Então nós precisamos nos habituar a entender isso
e abrir espaço para as pessoas. Podemos entender a necessidade de um jovem estar ocupando um cargo importante, mas de alguém também com uma certa idade também estar ali, porque ele também tem o que oferecer. Ele Hoje pode... a gente fala muito sobre etarismo, né? E você pode estar ali, não com conhecimento tão amplo da informatização, mas você tem uma expertise de uma vivência. Vida, né? Então, essa troca é muito importante. Então, eu entendo que hoje a sociedade 5.0, ela começa a combater esse etarismo, ela começa a combater todas as diversidades, né? Para que ela possa estar fazendo com que as pessoas ocupem cada um o seu espaço e possam ser plenas naquilo que elas estão fazendo e naquilo que elas são. Isso, inclusive, na nossa vida familiar, porque estamos num programa de domingo, né, um programa da família, que cada membro dessa família tenha esse olhar, com certeza, para o outro, né? Ouça o outro, aquela época que todo mundo está colado no celular, tira o celular, conversa, dá um abraço gostoso em quem está do seu lado. Conversa fora. Né? Se você é uma família que hoje você está na sua casa e não tem um outro membro, dá uma ligadinha para alguém, fala que ama, fala que gosta, fala que respeita, fala que entende como essa pessoa é. Com certeza. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Gente, o nosso programa hoje está maravilhoso. Fique com a gente, porque agora vai entrar no ar o nosso quadro Cultura que acontece com o nosso querido Dudu. Olá pessoal, estamos aqui na quadra da Portela e hoje nós vamos conversar com o diretor artístico Jean Oliveira. Jean, obrigado por vir conversar com a gente, nos receber aqui no Cultura que Acontece, dentro da quadra Portela. Quero saber que você diga pra gente o que é o trabalho do diretor artístico, falar um pouco sobre você, se apresente para esse público, apresente a Portela pra gente, apresente esse carnaval, diga tudo pra gente. Como é ser portelense, que eu sei que você é portelense, diga um pouco disso tudo, do mundo do carnaval pra gente, que a gente quer conhecer. Olá, me chamo Jean Oliveira, já estou no carnaval já há 16 anos, mas foi um processo para chegar até aqui. Eu, graças a Deus, passei por vários lugares de carnaval, já passei por aula coreografada, já fui guardião, fui bailarino de comissão de frente, coreógrafo de alas de carro, e hoje, em 2026, eu tive a oportunidade de ser diretor artístico da Portela, que é a minha escola de coração. Então, ao longo desses 16 anos, se eu já fiz com tanta excelência em outras co-irmãs, fazendo a minha escola de coração, então é fazer dobrado tudo isso. Então, hoje, estar como diretor artístico da Portela é dar um olhar, trazer uma vertente aonde a gente possa fazer a Portela brilhar mais do que ela já brilha. Né, fazer com que essa águia voe mais alto, trazendo todo um olhar artístico para o seu show, para a sua comunidade, para os meus componentes de alas coreografadas, para os meus componentes de carro, e olhar também para o carnaval, fazer com que a Portela rejuvenesça, que ela possa também trazer um olhar mais jovem sem perder seu tradicionalismo. E ser diretor artístico é um trabalho muito em conjunto com o carnavalesco, porque a gente dá vida à criação do que o carnavalesco propõe a gente dentro do enredo, um trabalho de parceria junto com o diretor de carnaval e o diretor de harmonia, quanto às aulas, quanto o show, quanto os carros. Então, é trazer para a escola um olhar artístico, moderno, irreverente, e fazer a escola hoje caminhar com o olhar da geração atual, sem perder a sua maestria, a sua excelência, a sua vanguarda, o seu tradicionalismo. Perfeito. E, Jean, para quem não é do Rio e tem vontade de desfilar no carnaval, principalmente aqui na Portela, como é que é esse processo de chegar até a escola? Como é que ela faz para poder se aproximar, se tornar um componente, poder desfilar? A gente está hoje aqui preparado para um ensaio de rua, acho que é o último ensaio do ano aqui, né? E aí a gente quer saber,
Porque assim, a gente sabe que muitas pessoas falam que tem muitos ensaios, é muito ensaio, quem é que tem que ensaiar, quem é que não tem que ensaiar, como é que é esse processo? Explica um pouco para todo mundo. O primeiro passo é você ser morador do Rio, porque você precisa realmente se dedicar aos ensaios. Então, ser morador do Rio, ele tem a opção de desfilar na ala da comunidade, né, que é feita um processo de inscrição lá em julho, e a galera que já desfila, eles renovam, mas depois eles entram no processo de cadastramento para novos componentes, então as pessoas vêm, se cadastram e passam a fazer parte da ala da comunidade. Ou participar dos processos de seleção artísticas, que aí já é o meu lugar, ou ala coreografada, ou uma composição cênica, e aí já é aberto para as pessoas que têm aptidão ou curiosidade de experimentar também esse lado mais artístico do carnaval. Então, ser residente do Rio de Janeiro facilita porque você já está aqui para participar desse processo de ensaio, porque é uma exigência para você chegar no carnaval com toda a evolução, com todo o canto que a escola necessita. Agora, se você não é residente do Rio de Janeiro, aí a gente tem as alas comerciais, onde você compra a fantasia, e aí você vai pagando por mês ou ali a fantasia, né, por parcelas, até você chegar no carnaval, mas ainda assim, eu acho importante, mesmo que você não seja residente do Rio, mas opte por essa opção de vir à ala comercial, você aprender o samba, você estudar para você, para você chegar aqui e você não tá aquém de quem tá aqui já desde outubro, já se dedicando aos ensaios de canto e de evolução. Porque viver esse momento do carnaval, viver esse processo junto com a escola é muito feliz, muito gratificante, né? Conhecer as pessoas, ter um processo muito longo que é o carnaval, mas se vocês não conseguem, tem como também vir participar e desfilar, mas o processo junto é muito importante. E sempre é divulgado na página da escola. E Jane, diga pra gente, o que a gente pode esperar de você nesse carnaval? Qual marca você vai deixar pra gente na Portela? Eu sei que você é coreógrafo de dança, você também é professor de teatro, você também é ator. E aí, como é que é isso? Então, na verdade, a gente vai fazer um processo onde eu misturo as minhas vertentes, né? Tanto a dança quanto o teatro. Então vai ter muita dança, muita coreografia, muita teatralização. Então é isso que as pessoas podem esperar, aonde eu acredito que isso facilita a contar a história. Porque quando você está num processo que você monta um movimento ou você monta alguma teatralização, a gente consegue ter uma leitura mais fácil de quem está assistindo e contar o enredo. Então, espere uma Portela inovadora, pulsante, e com muita vontade, com muita garra de vencer e carregado no dendê. Boa. E para a gente fechar, explica para a gente um pouco sobre o que é o processo do ensaio de rua e a importância que ele tem. O processo do ensaio de rua, ele começa quando a gente já tem todos os grupos, as alas formadas, né, nos seus respectivos números de ala, e a gente participa dos ensaios de quarta-feira, que é um ensaio de canto, e depois a gente começa a compor com as alas que ensaiam externamente, que são as alas mais artísticas. E aí no ensaio de rua, a gente faz esse esqueleto, né? A gente monta a escola no formato que ela vai desfilar. Então a gente começa desde a comissão de frente, casal, ala de abertura, os outros casais, velha guarda, a gente une toda a escola e pra gente serve quanto ver canto, evolução, harmonia da escola e principalmente o andamento da escola. Isso é muito importante. Por exemplo, para mim, que a minha área é coreográfica, entender também se o meu movimento ele está com fácil andamento junto com a escola e colaborando com a evolução. Então, a importância de um ensaio de rua, ela é fundamental para a gente, quanto artista e quanto também gestor de uma escola de samba, para a gente poder entender se o nosso processo de tempo e de evolução ele está dentro das nossas expectativas. Perfeito. Então, se você está pelo Rio, se você é do Rio e quer conhecer um pouco do carnaval, às vezes você não tem dinheiro para ir no dia do desfile, participar, vir assistir os ensaios de rua das escolas de samba, principalmente da Portela, né? Por favor. É como se você estivesse já num carnaval. Então, a gente fecha por aqui, a gente agradece muito, Jean, essa conversa, apresentar um pouco pra gente esse caminho do carnaval, lindamente que você faz, estou muito feliz. Eu também estou muito feliz, eu agradeço você, Dudu, pelo convite, e também agradeço a toda a audiência do programa e, por favor, sejam sempre bem-vindos à Portela, as portas são abertas.
Obrigado. Obrigado. Esse quadro é incrível, né, pessoal? E agora a gente vai para aquele momento que a gente convida você para ferver sua água, colocar ali para tomar um chazinho relaxante com a gente. 5 minutos pro chá. Já coloquei a minha aguinha para aquecer, para a gente preparar aquele chá para o nosso momento. E a minha pergunta é, você já preparou o seu? Porque dá tempo. Coloca lá aquela aguinha para esquentar, para a gente poder tomar aquele chá gostoso, falar um pouquinho de coisas importantes e ter uma conexão social bem bacana. E vamos lá, hein? Preparando em alto estilo o nosso chá de hoje. A aguinha está numa temperatura maravilhosa e vai ser muito bom a gente poder parar um pouco para conversar, para falar sobre temas de grande importância para a nossa família. Vamos lá? Vem com a gente! Estava aqui pensando, dezembro chegando, férias, né? E a importância das férias em família. Porque quando a gente fala sobre férias, as pessoas primeiramente pensam sobre o descanso. Verdade. Que é algo super importante, eu sempre falo sobre a importância de a gente ter pausas, sobre a gente descansar. Mas existe algo também nesses momentos em família, que são a conexão social, né? De grande importância, muito bem lembrado. Porque não há necessidade de só os passeios externos, né? De só aquela questão, é a família ter um entrosamento entre eles, né? Com certeza. Mais importante do que o lugar para onde se vai fazer uma viagem para um lugar muito distante ou não, são esses momentos que ficam realmente na memória e o bem-estar daquele momento da conexão em si. Né? A gente sabe, quando a gente fala sobre medicina do estilo de vida, que um dos pilares é a conexão social, e quando a gente fala sobre isso, é que estar perto de quem a gente ama produz inclusive hormônios. Isso é muito importante numa era digital, onde muitas vezes as famílias estão no mesmo ambiente físico, mas estão muito distantes. Distanciadas, né? Cada um está na sua tela e às vezes a gente vê até criancinha, né? Ali também já no seu mundo particular, sem estar compartilhando com a sua própria família. Exatamente. É difícil de hoje em dia a gente ver uma família reunida, sem ninguém estar distraído ali, mexendo no telefone, pensando em outras coisas, todos estando 100% presentes naquele momento. É, porque o nome já coloca conectar, né? Ao se conectar com alguma coisa ou com alguém, é importante que a gente esteja na íntegra, né? Estejamos presentes. Então é muito importante que em determinados momentos, na hora do almoço, na hora de um chá, a gente deixe o telefone celular, esqueça um pouco, para que a gente possa interagir com o nosso familiar, com o nosso amigo, com quem a gente esteja ali dividindo aquele espaço. E o nosso convite é justamente esse, né? Que você prepare esse chá para beber com a gente, mas com a sua família também. Porque esses momentos, eles produzem alterações no seu corpo e na sua mente. Por exemplo, a ocitocina, né, mãe? Um grande hormônio, né? De uma grande importância e que é liberado em situações de felicidade, de afeto, quando a gente dá um abraço, né? Quando a gente está próximo, quando a gente está compartilhando de coisas positivas entre nós. A própria serotonina, que é outro hormônio, né? Momentos. E a gente não pode esquecer da dopamina, né? Estar perto de pessoas que amamos, fazendo atividades que promovam essa conexão social, também ativa a famosa dopamina que tem sido tão falada, né, principalmente nas redes sociais, como se as pessoas que estivessem em busca de dopamina estivessem em busca de algo negativo, né? Isso não é assim, tá, gente? Acho importante a gente aproveitar esse momento. Com certeza. Para trazer informações de qualidade. Verdade. Né? Então, a dopamina
a momentos de felicidade e de bem-estar. Momentos de leveza, de relaxamento, também podem estar relacionados com a produção de dopamina. Então, essa ideia que vocês têm visto por aí, que a dopamina está relacionada a coisas extremas, a busca de comportamentos autodestrutivos, tóxicos, é mentira, tá, gente? Verdade, a gente precisa estar entendendo em que momento ela é, né, produzida. Exato. E o que ela traz de felicidade, né? A gente apelida esses neurotransmissores como hormônio da felicidade, né? O pessoal fala muito a respeito dessa tríade e é muito importante que a gente venha falando um pouco sobre eles para que se entenda a importância de estarmos fazendo coisas saudáveis para trazer benefícios ao nosso corpo como um todo. Com certeza. Então, vamos beber nosso chá para nos esfriar? Eu acho que é bem, já comecei aqui. Gente, que entardecer divino, maravilhoso. Dá uma olhada só. Acho que nem vamos mudar de local para o nosso próximo quadro, que é o Eu Não Sabia Que Eu Não Sabia. E olha só, hein? Pegando um gancho no que a gente vinha conversando, uma telespectadora está falando aqui com a gente de que ela não sabia que adultos também poderiam ser prejudicados pelo uso excessivo de tela. E como são, né? Enquanto psiquiatra, eu vejo os efeitos deletérios desse uso excessivo de telas e, sobretudo, desse uso irracional das redes sociais, né? O próprio estímulo visual de muitas horas com o telefone próximo ao rosto, né? Porque o que que acontece? As pessoas cada vez mais aproximam a tela de si. É comum dormir com o telefone sobre o rosto, né? Então, isso vai potencializando os efeitos adversos desse tipo de prática. É uma prática solitária, porque dificilmente você vai estar mexendo no telefone com outra pessoa, né? Justamente. Diferente da televisão, que você reúne a E família para né? assistir, Pra esse né? momento. Para esse momento, para desfrutar, prepara uma pipoca, vamos assistir televisão. Tem uma É uma conexão utilização da tela de de forma uma outra forma, compartilhada, de uma forma né? compartilhada, com um distanciamento, né? Você tá mais distante da televisão, geralmente. E aí, o que que acontece? A tela foi diminuindo e foi ficando mais prática de ser levada conosco. E isso traz vantagens, né? Afinal de contas, tem a praticidade de pagar uma conta, de acessar qualquer informação, trabalho, né? A gente não tá falando sobre isso, mas em compensação a gente passou a andar 24 horas por dia com uma tela de livre acesso, né? E mais ainda para gerações, né, anteriores, que esse hábito já está super enraizado, né? E já é o natural, as pessoas já não se veem sem celular, mas os adultos também, né? Nós, enquanto adultos, também nos vimos muito dependentes da figura do telefone, né? Hoje em dia, para você pedir comida, para você fazer um pagamento, para você se locomover, tudo a gente precisa do celular. Às vezes a gente nem visita mais ninguém, faz uma chamada de vídeo, né? Traz ali, já fica Exatamente. falando, já acha que foi legal, que já foi o Se dá por suficiente, né? satisfeito, né? E perde momentos como esse, de aproveitar um entardecer, apreciando um chá, tendo um bate-papo, que vai Ou como os que estão nos assistindo, assistindo, né? Um no momento sofá em gostoso, família. um sofá, É. né? A família brincando, conversando, discutindo sobre o que a gente tá está falando. conversando aqui. Se conectando, né? E não se distanciando, né? A tecnologia ela tem que estar ao nosso favor para isso, né? Então, você poder estar aí, lá em Tocantins, assistindo a gente gravando aqui no Rio de Janeiro, né? Mas E com a galera qualidade. também que estão em outros pontos nos assistindo por Assistindo, outras vias, né? Pelo YouTube. pelos streamings, Verdade. né? Então, qualquer lugar do Brasil tá lá assistindo a gente. E é para isso que a gente precisa da tecnologia, não para nos distanciar, para nos causar ansiedade, Para nos adoecer, para né? nos adoecer, perfeitamente. Então, a gente tem percebido esse processo de adoecimento com o uso excessivo das telas, sobretudo relacionados aos smartphones, né, aos telefones, por isso de estar quase como uma parte do corpo da pessoa. Tem muita gente que fala, nossa, sem o telefone parece que eu tô pelado. E a sensação é um pouco assim mesmo, né? Mesmo que a gente não tenha esse uso compulsivo, mas
ele passou a fazer parte, né? né? Assim como um batom, assim como uma bolsa, a gente tem também a É questão difícil alguém sair de casa sem um telefone, né? E até mesmo dentro de pela casa. sua própria utilidade, Uma das né? coisas que eu falo muito para os meus pacientes é que o ideal é que a gente tenha um lugar para o nosso telefone ficar em casa. Então, vamos supor, tem a mesinha lá da sala, eu chego em casa, o meu telefone fica ali. Igual eu guardo a chave, guardo a minha carteira, eu guardo o meu telefone Ótimo. ali. Porque a gente tem o hábito de andar com ele junto do nosso corpo. Então, Acompanhando se eu passo a vou para passo, a é sala, é banheiro. Se eu vou banheiro, para a cozinha, ele vai no... cozinha. E aí, isso estimula mais o uso. Quando eu deixo ele um pouquinho mais distante, eu consigo esquecer um pouco que ele existe. É óbvio que preciso checar uma ligação, uma mensagem, alguma Claro, coisa. Eu não vou claro. deixar de fazer isso. Mas aí eu vou me dirigir até esse lugar, mexer ali, Resolvo resolvo ali, ali deixo e ali e volto. volto pro que eu estava fazendo. Isso parece algo simples, Mas não mas isso é. causa um impacto absurdo de redução no tempo de tela, sabia? Com certeza, é uma dica excelente que eu acho que todo mundo tem que seguir. Lá em casa a gente já faz assim e é bem bacana, Com né? certeza, a gente tem esse hábito de já deixar ali na entradinha de casa, deixar o telefone, porque o que A acontece? gente almoça sem o telefone, Exato. a gente conversa todos os dias um pouco com a chegada de todo mundo, né? Sem o Isso é telefone. muito importante. Esse momento da refeição, né, que é um movimento que é bom da gente ter essa troca, é importante que a gente tenha essa troca, a gente faz sem ter uma muralha entre nós, Entre que é o nós. telefone, né? Porque quando eu tô com meu telefone aqui, né, A gente está existe uma barreira, criando existe uma um barreira. distanciamento, né? Então isso é muito importante. Mas tem alguns alertas que a gente precisa ter em relação ao uso excessivo de telas. Então é importante que a gente coloque alguns aqui para que todo mundo fique atento e todo mundo perceba a necessidade de utilizar a tela, mas com moderação. Então vamos lá, alguns sinais de alerta. Dificuldade de ficar longe do celular, irritabilidade ou ansiedade quando não está conectado. Isso a gente percebe muito em crianças e adolescentes, né? Alterações no padrão do sono, dificuldade de concentração. Em tempos em que há uma queixa muito grande sobre a desatenção, as pessoas acham que tudo se resume ao TDAH. E muitas das vezes o problema está aqui, né? O grande vilão da concentração, o uso excessivo de telas. Sensação constante de cansaço mental e redução do interesse por interações presenciais. Então, o que a gente percebe? As pessoas elas adiam eventos presenciais, oportunidades, conexões físicas, de sentir o outro do corpo a corpo, para dar preferência ao que acontece por via remota, né? Por via online, pela videochamada, né? Então a gente percebe muito isso, E infelizmente. com o tempo essa pessoa vai se isolando, né? E vai, inclusive, muitas vezes adoecendo, Sim. né? Então é muito importante que a gente preste atenção nisso, que a gente observe como é que está sendo o comportamento dos nossos familiares, dos nossos amigos, que a gente dê uma dica, indique ver o nosso programa, ouvir nossas dicas, porque eu acho que isso vai fortalecer, né, o desenvolvimento de uma saúde plena no século XXI, onde nós não podemos deixar de ter também a utilização das telas. Mas uma utilização saudável. E Com aí, moderação. deixa eu dar algumas dicas aqui para vocês sobre isso, né? Atitudes simples que a gente pode ter. Uma delas, a principal, eu diria, é essa de, ao chegar em casa, ter o hábito de se distanciar do telefone, estabelecer horários sem tela. Então, você negociar com você ali quais momentos do dia o celular não vai estar presente na sua vida, né? Então, quando eu chego do trabalho, meu telefone fica guardado, eu vou desfrutar desse momento com a minha família. Evitar o telefone no mínimo 1 hora antes de dormir, né? Porque existe um super estímulo visual quando a gente está ali mexendo no telefone incessantemente, e uma atividade mental muito grande que vai se reproduzindo e vai atrapalhando a produção, por exemplo, da melatonina, né? Tem a luz azul, que é prejudicial. Priorizar atividades offline, né? Então, o exercício, conversas, momentos como esse, desfrutando um chá em família, assistindo uma televisão juntos, reunidos, com atividades que realmente conectam as pessoas.
e usar a tecnologia como ferramenta e não como um refúgio, que é isso que a gente está dizendo. A gente não está dizendo para você não utilizar a tecnologia, é para você usá-la com sabedoria, né? Gente, então aqui a gente quis trazer esse tema para que vocês possam refletir a respeito deles e trazer modificações positivas para o seu dia a dia. E com isso, mito desvendado, conhecimento adquirido. E fiquem agora com esse quadro maravilhoso que eu tenho certeza que vocês já amam. Oi pessoal, eu sou o Gabriel Vilaça, criador de conteúdo digital, autoridade quando o assunto é cabelos com curvatura, maquiador e também nutricionista por formação. Hoje, no Toque de Vilaça, a gente vai falar sobre as tendências para 2026 no mundo da beleza, tanto no ramo da maquiagem quanto no ramo dos cabelos. E a primeira tendência para 2026 que vai chegar bombando, que já começou aqui em 2025, são as maquiagens coloridas. Depois de passar por uma época de maquiagem no estilo Clean Girl, para quem não sabe, Clean Girl é uma maquiagem um pouco mais sóbria, algo um pouco mais minimalista. A gente teve essa fase, agora a gente entra na febre da maquiagem colorida. A cantora Zara Larsson tá fazendo um mega sucesso nas redes sociais com esse estilo de maquiagem que tem sido muito replicada. E hoje eu vou te dar uma dica para você que quer fazer esse estilo de maquiagem, mas a sua sombra colorida ela não pigmenta da forma como você quer. O primeiro passo para você conseguir fazer uma maquiagem colorida, uma sombra colorida, é interessante que você na pálpebra não utilize logo de primeira a sua base. Você vai passar um corretivo, um tom ou até dois mais claro do que o seu tom de pele na sua pálpebra. Passou o corretivo, aí você vai selar esse corretivo com a sua sombra colorida. Então o primeiro passo é o corretivo mais claro na pálpebra, logo depois você vem com a sombra colorida selando todo esse corretivo. E depois você me conta lá nas minhas redes sociais se essa dica não ajudou a sua sombra a pigmentar ainda mais, trazendo mais vitalidade para sua maquiagem. Outra tendência que promete bombar em 2026 são os cabelos cacheados no estilo dos anos 90. Eu vou até colocar uma foto aqui da Julia Roberts nessa época, porque eu tenho certeza que essa imagem marcou a juventude de muita gente. Isso, gente, não sou eu quem tá falando não, tá? A última semana de moda de Milão e de Paris foi bombardeada por vários modelos com cabelo cacheado bem de forma natural, uma forma despretensiosa, né? Tirando aquele lugar daquele cacho um pouco mais modelado, aquele cacho um pouco mais perfeito, o que também, politicamente falando, implica na liberdade capilar da mulher, né? Aquele fio muito alinhado, aquela cobrança em cima, né, dos cabelos mais alinhados acaba sendo rompido e 2026 promete ser um ano de muito movimento capilar, muita liberdade capilar. Uma coisa que leva a gente a refletir: o visual natural, ele nunca sai de moda. Obviamente que ele vai se adaptando ao longo dos anos, né? Hoje em dia ele tá num estilo mais cool, um estilo mais fashionista, um estilo mais atual, mas ainda assim são os cabelos cacheados de forma natural. E como conseguir esse volume bonito no cabelo cacheado ou ondulado de forma natural? O pulo do gato tá na hora da finalização. Depois que você já aplicou o creme que você gosta de usar, você vai pegar o seu cabelo, jogar pra frente, jogar pra trás, jogar pro lado e pro outro. Isso com o cabelo ainda molhado. Porque ali o cabelo já vai finalizar com mais volume. E caso você queira ainda mais volume, depois do cabelo seco, você vai vir com o dedo somente na raiz, ó, soltando esse cabelo, não desce para as pontas, para você não perder a sua definição. E aí você vai ter um cabelo volumoso, ao mesmo tempo bonito de forma bem natural. E qual dessas tendências você vai abraçar para o seu 2026? A maquiagem mais colorida? O cabelo mais volumoso com mais autenticidade? Enfim, fica aí a sua escolha. E se você quiser mais dicas de beleza, é só me seguir lá nas minhas redes sociais. Um super beijo e até o próximo domingo.
E agora vamos trazer aqui ainda de Dubai um restaurante super badalado, C'est La Vie. Fica com a gente. E hoje, dando continuidade ao nosso tour por Dubai, estamos aqui no C'est La Vie, um dos restaurantes mais badalados da cidade. C'est La Vie Dubai está localizado no topo do icônico Addras Skyview, em uma das áreas mais privilegiadas da cidade, com vista direta para o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Do alto é possível observar Dubai em sua essência, a grandiosidade da arquitetura, o movimento urbano e a imponência do skyline que transformou o deserto em um dos maiores centros globais de luxo e inovação. O nome C'est La Vie vem do francês e significa é a vida, um conceito que traduz a proposta do espaço, celebrar o presente, os encontros e as experiências marcantes. A marca nasceu em Singapura, no famoso Marina Bay Sands, e rapidamente se expandiu para destinos internacionais, sempre mantendo a mesma identidade de alta gastronomia, design sofisticado e vistas panorâmicas únicas. Gente, o restaurante tem a vista para o prédio mais alto do mundo. Lembrando que estamos no 54º andar. E olha lá! Em Dubai, o C'est La Vie se tornou um dos endereços mais desejados da cidade, unindo culinária contemporânea, atmosfera elegante e uma das vistas mais impressionantes do mundo. Gente, eu acredito que vocês amaram esse nosso programa de hoje, porque foi muito emocionante, nós gostamos demais de estar com vocês, mas chegou a hora da gente se despedir com aquele gostinho na boca de que semana que vem teremos novamente um encontro marcado com vocês. O que você acha? Lembrando a vocês que esse programa é nosso, então sigam as nossas redes sociais, enviem material, então vem com a gente, porque tudo que acontece, acontece aqui. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Pera. Você achou mesmo que esse programa ia acabar sem fazer nenhuma menção ao Natal? Pensou errado. Claro que não. Vamos conversar com vocês sobre algumas tradições natalinas. O Papai Noel, por exemplo, ele não surgiu do nada. Ele é inspirado em São Nicolau, um bispo conhecido por ajudar os pobres, especialmente as crianças, de forma anônima. Com o tempo, esse símbolo de generosidade foi sendo transformado até chegar no personagem que nós conhecemos hoje. A roupa vermelha tão característica do Papai Noel simboliza alegria, felicidade e amor. Mas foi no século XX, com as propagandas, com a publicidade, que esse vermelho se consagrou na cor do Natal. No fim das contas, o Natal fala muito menos sobre presentes e muito mais sobre generosidade, amor e afeto. É um convite para desacelerar, olhar um pouco para o outro e celebrar aquilo que realmente importa. Os vínculos, o cuidado e a união. De novo. E é isso. E nesse clima de Natal, de troca de presentes, nós trouxemos uma super dica para você. Fica com a gente! E é claro que não poderia faltar uma dica especial de Natal. Na dica que acontece natalina, hoje nós vamos falar sobre a trend das cores, que bombou nas redes sociais e surgiu como uma proposta de substituir o tradicional amigo oculto. Todo ano é a mesma coisa, aquela troca de presentes que nem sempre agrada a todos. Então, tá circulando por aí essa ideia que eu achei genial e é óbvio que eu não poderia deixar de fazer e não poderia deixar de explicar para vocês. Existem duas formas de fazer e
e eu vou contar para vocês. Nós escolhemos essa um pouquinho mais elaborada, mas tem uma segunda mais simples que no final eu conto. Então, como funciona? A depender do número de pessoas do seu grupo de amigos ou da sua família, vocês vão ter um número de cores. Então, por exemplo, no meu grupo de amiga, nós somos 4. Então, vocês vão perceber que nós temos 4 sacolinhas aqui. Por quê? Porque eu também vou me presentear. Então, é uma proposta muito bacana, porque quando você vai escolher o presente, você pensa em algo que você também gostaria de ganhar. Então, vamos supor, uma pegou o rosa, outra amarelo, o branco e o preto. Eu fiquei responsável pela cor rosa. Então, todos os meus presentes, eles são desse tom. Então, a ideia é que eu consiga montar uma sacolinha para cada uma, com objetos na cor rosa. Então, como eu escolhi montar? Eu escolhi comprar uma nécessaire, que já é um presente também, eu achei linda e eu tava doida por uma. Então, isso é muito legal, porque eu pensei em objetos que eu também tava precisando, né? Então, eu comprei uma nécessaire rosa e coloquei itens que eu acho que são essenciais pra gente usar no cotidiano. Um cremezinho de mão, um sachê de perfumezinho, de sabonetezinhos cheirosos para botar no armário, uma touquinha de banho super baratinha, um conjunto de pincéis de maquiagem que todo mundo sempre precisa trocar, até por uma questão de higiene, então é sempre bom ter novos, e um perfuminho de Dubai, que eu já tinha comprado para as meninas, então por isso que eu escolhi a cor rosa, mas isso a gente deixa abaixo. Então eu montei 4 iguais, exatamente da mesma forma, tudo que tem uma vai ter em todas as outras, inclusive na minha. E peguei uma sacolinha rosa e recheei com algumas outras coisinhas aqui também, porque eu acho legal a ideia de você ir tirando e descobrindo os presentes. Então eu peguei umas balinhas de goma, uma pastilhazinha cor-de-rosa e um bombonzinho. É bem simbólico. A ideia não é que você gaste rios de dinheiro. Então vão ser 4 sacolinhas exatamente iguais. Uma é minha e as outras 3 das minhas amigas. Mas você pode falar, Mayara, fica muito caro, porque assim, na verdade, eu tenho que fazer 4 presentes, então fica mais caro. Qual é a outra opção de fazer numa família grande, por exemplo? Né? Vai reunir a família toda no Natal e não quer sortear o amigo oculto. Como é que a gente pode fazer? A gente sorteia uma cor para cada pessoa. E cada pessoa compra um objeto daquela cor. Então, vamos supor, nós somos 10 na família e eu tirei a cor rosa. Eu vou comprar 10 balinhas de goma rosa. Não fica caro no final. No final, todo mundo sai com um número legal de presentes. Cada um vai montando a sua sacolinha. E fica uma diversão um pouquinho diferente do tradicional amigo oculto, que às vezes a gente sabe que rola aquela chateação, que um ganha uma coisa que não gostaria. Então é uma forma de inovar, de brincar, e é uma sugestão da nossa família para a sua. E se você quer saber o que as minhas amigas me deram, eu vou contar lá no Instagram para vocês acompanharem as outras cores. É isso a dica que acontece de hoje. Estamos chegando ao final de mais um programa muito especial, um especial de Natal. Desejamos que o Natal de vocês seja repleto de amor, amizade, afeto e muita união. E nós queremos agradecer ao maior presente que vocês nos dão, que é a audiência de vocês e todo o carinho. Então, da nossa família para a sua, nós desejamos um Feliz Natal. Esperamos encontrá-los no próximo episódio do nosso programa, onde faremos um especial de Ano Novo. Então a gente se vê semana que vem, 13h30 da tarde, domingo, na Rede TV Tocantins. Lembrando que tudo que acontece aqui. Feliz Natal! Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.